Solta a trilha do Cruzeiro pra gente falar do Cabuloso, velho. Rafa Nobre, o de folga no sábado e domingo de carnaval, conta pra gente quais são as quentes do Cabuloso, Xará. Não espalhe isso não, por favor. Desculpe. Boa tarde, Xará, boa tarde, Di, Seabra e o Samuca também conectado com a gente aqui no Tempo Esportes. Pois é, pra gente poder falar dessa semana de preparação, semana cheia do Cruzeiro, de anúncios, né? A gente já falava disso dos estrangeiros na toca. Aliás, o torcedor do Cruzeiro daqui a pouco vai ter que aprender o espanhol, né? Porque melhor. São o quê? 5 agora? São 3 jogadores mais o técnico, é o Larcamón, né? Romero Dineno e agora o Vidalba, né? Então agora a turma de estrangeiros vai aumentando aí, o Cruzeiro, claro, se preparando também para o restante da temporada. Tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim. Cruzeiro que encerrou essa preparação para o jogo contra o Patrocinense, jogo marcado para amanhã, e aí finalmente uma data, uma marcação oficial, né? Até porque já ingressos vendidos para esse jogo, a gente brincou no início, mudou de data e horário 3 vezes, né? Tava a princípio marcado para o sábado, era 4:30 da tarde, depois passou para sexta, 8 horas da noite, e agora amanhã, confirmado 4:30 da tarde, o jogo para sexta-feira de carnaval, mais de 10 mil ingressos vendidos para esse jogo. O Cruzeiro deve ter o menor público desde a era SAF no Mineirão, inclusive uma matéria que está no nosso portal, quem puder acompanhar, o Tempo Esportes/Cruzeiro, pode ter o menor público desde a era SAF, o Cruzeiro, amanhã no jogo contra o Patrocinense, e deve ser mesmo o menor público desde então. O Cruzeiro que faz a sua estreia no Mineirão já foi mandante no jogo contra o Patrocinense, mas ali cumpriu suspensão ainda pelos incidentes no clássico do primeiro turno do Campeonato Mineiro do ano passado. Foi contra o Atlético, né? Foi jogo contra o Atlético, da segunda rodada. O Cruzeiro jogou em Sete Lagoas, ainda por conta daqueles incidentes no clássico, né, do ano passado, ainda com Pesolano, aquelas bombas que foram atiradas por lá. Enfim, cumpriu a sua suspensão. Agora sim, Cruzeiro de volta a casa, ao Mineirão, pro primeiro jogo da temporada em 2024. E a expectativa, claro, é de começar com o pé direito, até para afastar, né, aquele fantasma que ficou do ano passado, quando o Cruzeiro teve uma das piores. Rafa, aproveitando para dizer o seguinte, né? A gente que fala tão mal da questão dos gramados, ou que tem uma preocupação tão grande com essa questão do gramado, a gente teve a chance de transmitir o jogo São Paulo e Palmeiras do Mineirão, né? A decisão da Supercopa. Eu acho que nos últimos anos, não sei se é porque estava tão horroroso o gramado, não sei, mas assim, é o melhor gramado que eu já vi do Mineirão. Realmente está muito bom o gramado, muito. Quem acompanhou pela TV também viu que o gramado estava muito bom. Isso vai fazer toda a diferença para o Cruzeiro, porque foi uma das principais reclamações dele, né? Além do acerto que não acontecia, né, com a Minas Arena, que agora aconteceu, né? Até acho que é o final de 2025, né? Acho que é isso. Ainda tinha a questão do gramado, né? E essas promessas todas que foram feitas pela Minas Arena, elas foram cumpridas, porque realmente o gramado está muito bom. Claro que a gente vai ter show e algumas coisas, eles vão tentar se acertar ali para que isso prejudique o menos possível a questão do futebol, mas o gramado está muito bom. Para quem tem a característica do Cruzeiro, o time, né? A forma como o Cruzeiro joga, o gramado tá muito bom. Que legal, é bom saber disso, é bom pro espetáculo também, né, Di? Você que teve lá em loco para acompanhar essa final da Supercopa. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? E aí o técnico Larcamón, que tem de volta o Neres e também o Gasolina. O Gasolina, uma opção de banco, é verdade, mas participou ativamente dos pontos que o Cruzeiro conquistou nas 2 primeiras rodadas, deu assistência contra o Vila, fez gol contra o Atlético, então foi importante nessas 2 primeiras rodadas do Cruzeiro. O Wesley Gasolina também está de volta junto com o Neres. A questão com o Neres é a seguinte, né? Se ele retoma essa posição de titular, já que o João Marcelo foi bem demais no clássico contra o Atlético, ou se ele vai esperar para começar no segundo tempo. Enfim, pelo que a gente viu do Larcamón até aqui agora, pelo menos é o que a gente espera, que isso só possa ser respondido às 3:30 da tarde de amanhã, quando o Cruzeiro divulgar os 11 iniciais para esse jogo de amanhã contra o Patrocinense. E aí, para falar
dessa preparação que o Cruzeiro fez, 4 dias de preparação, a gente tem o Lucas Romero aqui para poder falar desse trabalho que foi feito. Ele que vai fazer a sua reestreia, vestiu a camisa do Cruzeiro em 2016, 19, vai reencontrar o torcedor do Cruzeiro. Ele fala um pouquinho desse trabalho e também da importância de ter o torcedor do Cruzeirense ao lado do time nesse início de temporada. Tem um foco nesse jogo importante que temos pela frente. Logicamente, ficamos muito felizes por ter ganhado o Clássico, mas a luta continua, a gente trabalhou muito, se preparou muito e temos foco posto em Patrocinense, né? Sabemos que vai ser um jogo muito difícil também, mas o bom é que a gente vai ter com nós, nossa torcida, o tempo todo nos apoiando e isso é importante para nós. Tá aí o Romero falando um pouquinho dessa preparação, 4 dias, né, de trabalho do Larcamon, e aí depois daquele clássico teve folga o Cruzeiro no domingo, começou os trabalhos na segunda-feira até hoje, o trabalho de olho nesse jogo contra o Patrocinense. O Romero fala também do trabalho da equipe médica, que fez um trabalho muito forte com ele, com relação à preparação física, ele que veio com um trabalho diferente que era executado lá no México, pro calendário muito pesado que é o calendário brasileiro, uma preparação maior que fez o volante, e aí ele destaca o trabalho do Departamento de Saúde do Cruzeiro. Vamos ouvir, Romero. É bom sempre começar jogando e ainda é bom para a confiança do jogador. Eu fico muito feliz, também agradeço muito a fisioterapia do clube que trabalhou muito essa semana comigo para conseguir fortalecer os pontos fracos que eu tinha quando eu cheguei aqui. Mas graças a Deus estamos melhorando muito, aún temos muito trabalho pela frente para continuar melhorando e conseguir dar o 100% para o time. É importante para nós, porque a gente tem que também poder passar esse trabalho, esse esforço que fazemos dia a dia para conseguir resultados para a nossa torcida, né? Para eles também acreditarem no nosso trabalho e que nos acompanhem durante todo o ano, que para nós é importante. Pois é, tá aí o Romero falando desse trabalho do Cruzeiro, principalmente do Larcamon nesse início de temporada. E aí, com o Samuca conectado com a gente, né, Samuca, o Romero, e mais 10 amanhã, pelo menos o Cruzeiro ganha muito, né? No meio campo a gente viu como foi no Clássico, aliás, o Romero que deixou e pelo menos se preparou para poder estrear simplesmente no Clássico e foi muito bem, foi bem demais. O argentino ganha demais o meio campo do Cruzeiro com o Romero, né, Samuca? Boa tarde. Fala, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Tempo Esportes. É outra história, né? E eu já falei isso, não sei se aqui em O Tempo, mas com certeza quem me acompanha aí já deve ter escutado. Eu vejo o Romero bem melhor do que aquele Romero que deixou o Cruzeiro na metade de 2019, porque ele volta 4 anos e meio com mais experiência, então mais maduro. O Romero, por exemplo, naquela época, o Mano Menezes era o técnico e várias vezes o Mano falava sobre aquele excesso de vontade do jogador, né? Então, quando ele vai com muita vontade, às vezes ele acaba não guardando a posição que ele tinha que fazer num trabalho tático, tentando recuperar a bola a todo custo. E o Romero, ele volta muito mais experiente, melhor. Eu achei a atuação dele, olha que ele não jogava desde 15 de dezembro, quando o Leão foi eliminado lá no Mundial de Clubes da FIFA. E o Romero volta, fez uma grande atuação no Clássico. Teve um lance ali que ele vacilou, que ele tentou antecipar com o carrinho, foi aquele momento que o Rafael Cabral fez a defesaça no chute do Paulinho, mas é um jogador que, ao ganhar mais ritmo, tiver mais condição física aí, veio para ser o dono ali do meio campo do Cruzeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma, gosto muito do Romero e é um jogador que está dentro daquele patamar de jogador que nasceu para jogar aqui no Cruzeiro. Tentou voltar algumas vezes, em outras ocasiões não foi possível, mas deu tudo certo agora e acho que o Cruzeiro ganhou um baita reforço aí para essa temporada de 2024. É o chamado jogador com DNA, né? Ele já chega, porque, gente, cada time tem uma característica, forma de jogar e tal, e eu também concordo com o Samuel, ele encaixa muito bem nisso. E, assim, foi um jogo só, é muito difícil da gente falar ou dar palpite em relação, né, ao que ele pode ainda trazer de mais pro Cruzeiro, mas que ele muda
tecnicamente a equipe, sim, muito, e taticamente como ele é obediente, né? Muito obediente taticamente, o oposto que era antes, porque antes ficava todo mundo gritando na beirada do gramado com ele e ele não voltava, ou não ia, né? Ou era expulso, ou tomava cartão, e ele não, ele me pareceu muito obediente taticamente naquilo que foi a proposta do Lacamon pro clássico, né? É um cara que foi, desde a chegada dele, a gente falou, né? A própria recepção ao Romero no aeroporto, muito celebrado pelo torcedor, Seabra, porque parece que o torcedor cruzeirense tava carente de um cara que fosse aquele volante pegador, aquele raçudo do meio campo para poder fechar esse cadeado, né? Porque ficou muito tempo aí com jogadores não vou falar procedência duvidosa, mas que não são do mesmo nível do Romero, né? De qualidade duvidosa, né? Aí sim. Eu até falei aqui, no início da temporada, quando o Romero chegou, e a gente começou a escalar os times, né? Fazer aquele exercício que a gente faz todo início de ano, né? Eu falei, olha, nesse momento pra mim, o Romero vai ter que ganhar a posição jogando, treinando e tal. Eu manteria o Japa naquele momento, porque o Japa terminou o ano passado muito bem. Então, até por uma questão de merecimento, eu manteria o Japa, porque terminou bem, começa bem o outro ano, começa tranquilo. Mas o Romero entrou no clássico de uma forma tão tranquila, num clássico, ele parecia que nunca tinha saído do Cruzeiro. Ele parecia que terminou aí a rodada passada, ele estava jogando. Ele simplesmente entrou no meio de campo do Cruzeiro e ponto, acabou. É o lugar dele ali. Eu acho que nesse momento não tem dúvida, não tem como tirar o Lucas Romero desse meio de campo do time, não. Com a chegada do José Cifuentes, por exemplo, né, o equatoriano, alguém vai ter que dançar ali no meio de campo, mas eu já tô vendo que o Romero provavelmente não será esse alguém, né? E o aval do técnico e tudo mais, a forma como ele veio, com certeza não é o Romero, o restante é que vai ter que ficar disputando a posição, a não ser que, né, seja ali para evitar o desgaste dele, a gente sabe que tem isso também, né, que vai haver meio que um rodízio, mas no normal de titularidade é o Romero. Em cima até do que o Samuca falou, lembrei de uma coisa que você tinha citado no clássico, inclusive, que ele falou dessa identificação dos caras que nasceram, parece, para jogar no Cruzeiro. Lembrei, claro, do Lucas Silva, né? E você destacou o trabalho do Lucas Silva no clássico e vale falar da importância do Romero para a liberdade do Lucas Silva poder atuar também, né, Sérgio? Eu acho que a entrada do Romero, o Lucas Silva estava fazendo uma função que não era bem a dele. E aí a gente viu contra o Vila, contra o Atlético, o futebol dele, a gente até criticou durante a transmissão. Esse aí não é o Lucas Silva que a gente conhece, o futebol dele não tá legal. E no clássico aí já foi o Lucas Silva, por quê? Porque o Romero segurou aqui, libera o Lucas Silva, aí ele fez o segundo e foi pra frente. Legal, e o Cruzeiro oficializou mais um reforço, 8º, né? Pra 2024, Cruzeiro que já tinha anunciado o Zé Ivaldo, Rafa Silva, o Romero, Dineno, o Léo Aragão, o Veron, o Cifuentes ontem e hoje o Lucas Vidalba, zagueiro, 29 anos, estava no Argentino Júnior, já tinha chegado ontem mesmo a BH, aliás, anteontem, né? A Belo Horizonte, passou pelos exames médicos e aí é anunciado contrato de uma temporada, empréstimo de uma temporada. Que me chama a atenção, Samuca, nessa turma que chegou, aí, com exceção, acho que só o Cifuentes também, mas talvez até ele. A turma tá toda, parece, querendo jogar no Cruzeiro, né? O Vidalba também fez um esforço para poder vir jogar no Cruzeiro. É legal saber que os jogadores têm agora esse interesse, essa vontade mesmo de jogar no clube, né? Isso é um diferencial, né? Claro que em determinados momentos não vai adiantar só querer e etc. Tem que ter o aspecto financeiro também, é importante para todo mundo, mas para quem tá acompanhando a gente aqui no Tempo Esportes, depois do programa aí, vai lá nas redes sociais do Luquitas Vidalba, o Lucas Vidalba, e vê o texto que ele fez lá. Eu não tenho dúvida nenhuma, Rafa e amigos aqui do Tempo Esportes, que esse cara vai dar vida em cada bola. O texto que ele faz ali, tipo, ele tá comemorando essa oportunidade aqui no Cruzeiro como uma chance única aos 29 anos, batalhou o tempo inteiro que ele jogou lá na Argentina para chegar a este momento. Então, isso obviamente faz muita diferença. É um atleta que veio por empréstimo, ou seja, para ele ser comprado pelo Cruzeiro, ele vai precisar ser muito regular, demonstrar em campo. Então, é legal isso. Eu valorizo muito, porque tem muitos atletas que eles recebem a chance, e aí não falo de jogador que está aqui no Cruzeiro, de uma forma geral, recebe a chance
que muitos garotos sonham. E a gente sabe que quem vira profissional para jogar em grandes clubes é um percentual muito pequeno de todo mundo que sonha em ser jogador de futebol. A CBF, a FIFA, todo mundo tem dados aí que é um percentual gigante que não consegue virar jogador profissional, que acaba ficando ali no amador, deixa na categoria de base e não realiza esse sonho. Tem gente que não faz por merecer e está no profissional. E outros querem fazer de tudo para aproveitar essa oportunidade. Então eu valorizo muito. Quem tiver oportunidade, vai lá no Instagram do Vidalba e veja lá o texto que ele fez, porque é muito legal. Isso tem que ser valorizado. E é o xerifão, né? Só para completar, é o xerifão mesmo, é o cara da zaga que vai, pelo menos na característica dele, né? Ele toma conta ali do setor, pelas informações que a gente tem, e além de tudo é um jogador, como o Samuel disse, buscando a oportunidade verdadeira que acabou não acontecendo na carreira dele aos 29 anos. Né? É o cara que precisa mesmo tá olhando pelo Cruzeiro, pela vitrine sul-americana que o Cruzeiro vai ter, até pela disputa da própria Copa Sul-Americana, pela disputa do Brasileiro, ou seja, é o cara buscando espaço e valorizando a chance. Isso é importantíssimo. Além de ser o único pela esquerda, que era uma coisa que a gente cobrava muito, né? O Cruzeiro só tinha os zagueiros pela direita, ele é o canhoto, né? Então ele é o diferente de todos que se tem ali à disposição. Tem essa vantagem, né? De ser o canhoto ali e poder ter talvez uma titularidade garantida por conta disso, né? Mas vamos ver, né? Tem muita gente aí brigando por essa vaga na zaga do Cruzeiro, né, Xará? E aí vai liberar o Marlon também, né? Parar com esse negócio do Marlon. Aí eu acho que é o ponto principal, porque 3 jogos do Cruzeiro a gente batendo nessa tecla, desde a estreia, né, Seabra? O jogo contra o Vila Nova, o Marlon preso, travado lá atrás, sendo que o forte dele é correr, é armar jogada, é trabalhar no setor ofensivo também, né, velho? Porque a ideia do Larcamon, ao que parece, é ter 3 jogadores ali atrás. E aí eu não falo nem 3 zagueiros, 3 jogadores ali atrás. Então ele segurou o Marlon. O Marlon não atravessava do meio de campo. Contra o Atlético isso foi muito claro. A gente tava lá em Sete Lagoas, o Marlon ia no meio de campo, voltou. No clássico ele se soltou um pouquinho mais. Mas se ele quer ter esses 3 jogadores, provavelmente o Vidalba vai ser esse cara para jogar pela esquerda, um terceiro zagueiro. Agora, aí, mais uma vez, eu vou entrar naquela dúvida. Quem vai dançar para ele entrar? Isso que eu ia falar, porque a gente tá imaginando aí a entrada do Vidalba num esquema com 3 zagueiros, né? Porque se ele entrar naturalmente na vaga do João Marcelo, o Marlon teria que continuar preso pra Aí não adianta, o esquema continua o mesmo, né? Dá na mesma, né? A gente realmente aguardar pra ver o que vai ser o Cruzeiro com o Vidalba. Que agora a gente pode falar isso, né? Porque vamos combinar. Ano passado a gente falava, meu Deus, quem entra? Agora é assim, nossa, que bom, eles têm opções. Com certeza, né? Tem mais opção, ajuda demais, né? E muito, aí a gente tem também a palavra do Vidalba falando aqui em O Tempo Esportes, pela primeira vez como jogador do Cruzeiro. Vamos ouvir o argentino. Las instalaciones son muy buenas, increíbles, es una estructura muy grande, muy linda, acorde a lo que es la historia y del equipo. Gracias. ¿Todo bien? Bien, buena viaje. Sí, cansado y largo, pero bien. Por eso el orgullo y la ilusión de poder hacer las cosas de la mejor forma. Me tiene muy comprometido, muy ilusionado y con muchas ganas de ponerme a punto, de estar con el grupo y de dar lo mejor. Estoy muy agradecido. Gracias. Pra quem não acompanhou o vídeo na nossa live do YouTube de O Tempo, basicamente o Vidalba ali, ele tá falando, né, sobre a alegria e a oportunidade que ele tem de jogar no Cruzeiro. Até na chegada dele no aeroporto de Confins, ele falou que estar no Cruzeiro era como se fosse jogar uma Champions League. Isso. E pode parecer para algumas pessoas que ele tá exagerando, mas, velho, você não sabe as origens do cara, a caminhada dele no mundo do futebol. E o Cruzeiro, mesmo não estando em sua melhor fase, né, na história do Cruzeiro, a gente sabe que o Cruzeiro é muito grande e, assim, já teve muito melhor do que ele tá hoje em dia. Mas, bicho, ele tem a cara, igual a Dimara falou, ele tem a cara do jogador obstinado que vai dar sangue dentro de campo
para poder se entregar ao máximo e honrar a camisa do Cruzeiro. Tá escrito no olhar do cara e pelas palavras dele, né, Samuca? Ele tem cara de ser muito obstinado, muito focado. Tomara que seja aí uma boa contratação pro sistema defensivo do Cruzeiro. Gostei da vibe do Vidjalba, viu, Samuca? Pois é, eu repito, é jogador que vai dar vida e não é um jogador que, pelo visto vai ter que contar com muito esforço. Ele, para quem acompanha e acompanhou a carreira dele aí no Argentinos Júniors, ele é muito elogiado, né? Era um lateral que passou a trabalhar nessa linha de 3 como um zagueiro pela esquerda e que se adaptou muito bem, né? Então, quando a gente pega aí, eu não gosto de ficar analisando somente números frios, né? Mas os números que tem o Vidjalba como um defensor canhoto, um zagueiro ali numa linha de 3 pela esquerda, são números que realmente impressionam. E vai ter aí um técnico argentino, outros argentinos também para ajudar nesta adaptação na vinda ao futebol brasileiro, né? Primeira vez que ele sai aí da Argentina, então vou ficar na torcida e é um jogador que o Cruzeiro achou uma oportunidade no mercado, não tá gastando uma grana absurda e que se der certo vai ser uma baita contratação aí para resolver uma carência e tem tudo para dar muito certo, né? É um jogador que o técnico gosta, as características encaixam nesse estilo de jogo que o Larcamón vem colocando aqui no Cruzeiro e o jogador quer muito, né? Então, vamos seguir na torcida aí para que o Lucas Vidjalba realmente possa ir dentro dessa expectativa que todo mundo tá imaginando aí que ele vai jogar aqui no Cruzeiro. Com certeza. 5h31 pra gente fechando esse primeiro bloco do Cruzeiro, Xará. Me diz aí quais são os outros detalhes. Pra encerrar da minha parte aqui, Xará, o Cruzeiro agora aguardar, né? A lista de relacionados, ver se tem alguma novidade ou se vai ser aquela mesma lista de relacionados do clássico contra o Atlético. Tem a volta do Neres, né? E do Gasolina possivelmente, mas aí é entender se vai ser mesmo aquela turma que participou do clássico, aquela vitória por 2-0 na Arena MRV. O Cruzeiro tem a chance, né? De se isolar no grupo A do Campeonato Mineiro, já que o Tombense ontem estava perdendo 2-0 pro Democrata de Governador Valadares, foi buscar o empate, né? Acabou empatando, então tem 8 pontos no grupo A, é o líder hoje, mas tem um jogo a mais, né? Então o Cruzeiro, se vencer amanhã, vai a 10, abre 2 pontos de vantagem em relação ao Tombense, então o Cruzeiro se isola aí no grupo A, então tem essa oportunidade o Cruzeiro amanhã no primeiro jogo no Mineirão na temporada, Xará. Show de bola. Samuca, pra gente fechar contigo esse primeiro bloco do Cruzeiro, tem mais algum destaque pra hoje? Como disse o Rafa aí, vamos aguardar e acompanhar se vem alguma novidade e não sei se vai ter muita mudança assim no time, talvez o João Pedro fique mesmo como uma opção para ir entrando aos poucos. E lá na defesa, vamos colocar essa dúvida aí, Neres ou João Marcelo, mais pela questão de você ter um zagueiro que não atuou num jogo por causa de suspensão. Então, geralmente, os técnicos, eles não simplesmente deixam o atleta no banco após ficar fora por suspensão, a não ser que fosse uma punição por cartão vermelho de indisciplina, o que não foi o caso. Então não seria surpresa aí se o Neres voltasse para atuar nesse jogo com o Patrocinense. Aí depois vamos ver, mas a disputa segue em aberto. Show de bola, Samuca. Um abraço e amanhã a gente volta a conversar aqui em O Tempo Esportes. Valeu, tamo junto.